E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jason Lucas e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Como eu havia falado no vídeo passado, hoje eu irei falar sobre o Oscar. Começar a falar sobre os filmes que estão indicados ao Oscar, tentar falar o máximo até o dia 25 de abril, que está marcado a data da cerimônia da entrega do prêmio. E vou falar para vocês que eu acabei me surpreendendo com algumas obras. Quero até contar uma pequena historinha para vocês antes de começar a falar sobre os filmes. Mas antes quero pedir para você deixar o like, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e fique à vontade em comentar o vídeo aí sobre o assunto. Beleza? Bom pessoal, então bora pro vídeo. Bom pessoal, então a historinha é a seguinte. Senta que lá vem a história. Há mais ou menos um mês e alguns dias atrás, eu estava em casa, de boa, e de repente recebi uma mensagem no celular. É a mensagem de um amigo meu, um amigo que inclusive até ele dá algumas dicas ali na página no Facebook, aproveitando já falando pra vocês, né, pra curtir a página lá. E ele mandou uma mensagem no celular com os indicados ao Oscar desse ano. O nome dele é Andrei, mas não é meu primo, que eu já mencionei no canal, que também é Andrei, é um outro amigo meu que se chama Andrei. É o quê? Enfim, eu li a mensagem e na hora eu já respondi pra ele: Nossa, esse ano o Oscar está fraco. E ele me respondeu de volta: Não, na verdade, se os filmes estão lá, eles devem ser merecedores. Aí eu pensei: Não, ele não entendeu o que eu quis dizer. Depois eu expliquei pra ele. Não quis dizer que está fraco porque tem filme ruim. Não era isso que eu quis dizer naquele primeiro momento. Eu quis dizer que era fraco porque talvez a campanha, talvez eu não me expressei direito. A campanha de marketing estava fraco, não existia nenhum filme, nenhum ator que eu conhecia naquele primeiro momento. Lendo aquela lista, não lembrei de nenhum filme que eu estivesse ansioso para assistir. Essa foi a minha opinião de primeiro momento. Eu estava errado, meu amigo estava certo, mas realmente esse ano, devido à pandemia, ele não será como os outros anos. Então será um ano diferente, um Oscar diferente, porque muitos filmes estrearam por streaming e muitos, até onde eu sei, talvez nem tenham estreado. Eu não, olhando a lista inteira, ali tem alguns filmes que eu não consegui nem encontrar ainda. Hoje é dia 20 e assim, não encontrei alguns filmes ainda. Mas assim, o que estou encontrando eu estou tentando assistir até o dia 25. Ok, recapitulando. Então meu amigo falou, né, que tá, o filme tá lá porque é merecedor. E realmente, cara, ele tem razão. Os filmes que estão lá podem não ter sido bem divulgados, podem até não conhecer, assim como eu não conhecia parte deles quando peguei a lista ali, isso há um mês e alguns dias atrás. Mas cada filme que eu estou assistindo, eu estou me surpreendendo e assim estou gostando de todos. Até agora não vi nenhum filme ruim. E são filmes assim que transmitem uma experiência e pelo que eu estou percebendo nesse ano o tema será revolução, histórias impactantes baseadas em histórias reais, que é um subgênero que eu adoro, que eu aprendi a gostar demais nos anos pra cá. Sempre gostei de filmes dramáticos, mas quando o filme é baseado numa história real, vou dizer pra vocês que esse filme ganha uns pontinhos a mais quando um critério que eu vou assistir o filme. Tô feliz por ter assistido filmes maravilhosos em 2021. Achei que não iria ser tantos filmes assim. E os filmes que eu tô assistindo eu tô gostando bastante. Então eu decidi fazer esses vídeos aqui pro canal. Primeiro falando sobre a categoria principal, ou seja, o Oscar de melhor filme. Peguei a lista e selecionei meio que por intuição. E o primeiro da minha lista que eu pensei em assistir era Os Sete de Chicago. Depois eu pensei mais ou menos que parece interessante. O Judas e o Messias Negro também me parece interessante. E esses três aqui eu vou assistir. Opa, tem Anthony Hopkins no páreo também. Então aqui é um ponto positivo, vou assistir e foi indo. Resumindo, pessoal, eu peguei dois grandes filmes para assistir e é esses que eu vou falar nesse vídeo. Primeiro eu vou falar sobre o Mank. Mank, it's Orson Welles. Pessoal, uma obra-prima. Para quem é apaixonado por cinema, eu digo apaixonado por cinema, não simplesmente que você gosta de filme, gosta de cinema,
mas você tem que ser apaixonado por cinema se você é como eu, porque o Mank é na verdade um personagem real chamado Herman Mankiewicz e ele é um roteirista de um dos maiores filmes, um dos melhores filmes da história. Por que um dos maiores, melhores filmes da história? Não sei. Porque é um filme revolucionário para a indústria cinematográfica. Eu estou me referindo ao filme Cidadão Kane. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista para que você tenha a maior experiência quando você assistir o Mank. Confesso para vocês que eu assisti duas vezes o Mank. A primeira eu assisti, gostei. Depois eu assisti o Cidadão Kane, recomendo a vocês. E depois eu assisti novamente o Mank, que realmente é uma obra-prima, é uma homenagem, ele tem a mesma intenção, a mesma vibe que o Era Uma Vez em Hollywood, ele te entrega uma experiência. Como eu falei no vídeo passado daquele DVD que eu comprei, o Ave César, também é. Aliás, o Ave César é mais parecido com o Mank, como eu havia dito, quanto Era Uma Vez em Hollywood, né? Era Uma Vez em Hollywood é uma experiência, é um contemplando uma era, assim, uma época, deixando de lado Era Uma Vez em Hollywood, comparando o Mank com Ave César, é parecido, é bem parecido. O Ave César, ele é bastante fictício e em determinados pontos, assim, absurdos. E tem um musical no meio e tudo mais. E tem mais atores que chamam mais atenção, vamos dizer, mais atores astros hollywoodianos. O Mank, eu acredito que esse ponto é um ponto positivo para o Mank. Ele tem atores excelentes, mas não são atores tão consagrados assim, tão conhecidos pela maior parte do público, mas são atores competentes, são atores experientes. O próprio Gary Oldman é um ator que quando pega um papel, e isso eu já havia percebido a papéis anteriores dele, ele se entrega, ele entrega uma interpretação muito fiel, muito verídica, e você realmente compra a ideia do ator. É um excelente ator. Ele pode não estar no alto da linha dos atores de Hollywood, muitas vezes não é citado, mas Mank, ele recebe todo o reconhecimento pelo papel que ele faz, a entrega que ele faz. Então, o elenco de apoio do Mank, eu não achei nada que atrapalhasse o enredo, não tem um personagem desconexo, tudo se encaixa perfeitamente, mas o destaque maior, além de Gary Oldman, vai para Amanda Seyfried, que está sensacional. Eu conheci ela por comédias românticas ou romances, mas na verdade aqui um papel dramático, ela está muito bem. Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman? Please, call me Mank. Então, voltando a falar sobre o que fala o filme Mank, além de ser uma homenagem aos bastidores, então, no seu enredo, não vou dar nenhum spoiler sobre o filme, apenas vou falar assim sobre o enredo principal, é a história do Mankiewicz. Ele é um roteirista, ele é alcoólatra, e Orson Welles, que é o ator principal do Cidadão Kane, ele queria um roteiro poderoso. E ele sabia que o Mank era capaz de escrever esse roteiro, mas se ele tivesse sóbrio. Então o Orson Welles paga uma enfermeira e mais uma empregada para cuidar do Mank num lugar afastado para que ele ficasse longe das bebidas o máximo possível, enquanto ele estava escrevendo o roteiro para um grande filme, porque o Orson Welles sabia da capacidade do Mank. E eis que ele escreve essa obra-prima. O Mank tem uma personalidade muito forte, ele além de ser um cara muito inteligente, ele é aquele tipo de pessoa que domina a situação. Quando ele entra numa sala, ele não passa despercebido, ele não fica em silêncio, ele não fica no seu canto, ele aparece de alguma forma. Retratado no filme, é um personagem divertido, ele causa essa impressão, né, que ele tem que chamar a atenção por algum motivo que incomoda quem está com ele. É muito legal de ver a interpretação de Gary Oldman. Eu não gosto de contar muita coisa. Como eu disse, pessoal, nesse ano, por a gente não ter muita divulgação, não ter muita informação sobre os filmes, eu fui surpreendido positivamente pegando um filme aleatório e gostando do filme. Espero que vocês também façam isso. Não é uma experiência. Já adianto para vocês que ele é um filme para quem é apaixonado por cinema, não apenas, eu gosto de assistir filmes, adoro filmes, sou apaixonado por filmes. Eu digo no cinema num contexto geral, bastidores, entrevistas e tudo mais. Por quê?
porque ele não é um filme para todos os públicos. Muitas pessoas podem achar ele meio chato, podem achar ele meio sem sentido se não conhecerem o porquê dessa história estar sendo contada, mas eu acho impossível, porque alguma coisa vai tirar de bom mesmo que você desconheça do Dan Kane. Eu não vou nem entrar nas partes técnicas com detalhes, mas eu tenho que mencionar a fotografia, os efeitos e a direção de Mank. A direção é uma curiosidade que este filme era para ter sido feito pelo pai do David Fincher, o Jack Fincher, mas ele faleceu e o roteiro que ficou alguns anos parado. Então, quando o David Fincher pegou o roteiro do seu pai para dar continuidade, ele conseguiu nos presentear com essa obra. E eu digo para vocês que no momento eu não consigo imaginar outro diretor dirigindo um filme como o Mank. Fincher está num patamar a nível Kubrick, principalmente nessa obra. Ele se apegou a detalhes que talvez muitos diretores acabassem deixando passar, mas os detalhes que ele coloca em câmera, em posicionamento de câmera, em sombras em primeiro plano, segundo plano, até em cenário, fotografia de modo geral, é primoroso. É uma experiência. Para mim, Mank acabou sendo um filme nota 8,5. I gave you a second chance. You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one. Why Hurst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner. Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey? E o segundo filme que eu irei falar nesse vídeo é o filme Judas e o Messias Negro. Deputy Chairman Fred Hampton, of the Illinois Black Panther Party. Quando eu acabei de assistir esse filme, já me veio na cabeça, eu acho que eu assisti o meu filme favorito para esse ano. E realmente, até o momento, é meu filme favorito. Judas e o Messias Negro é um filme poderoso, também baseado numa história real. Ele é um filme com uma carga dramática intensa, ele tem um enredo interessante, ele tem excelentes interpretações. Destaque para os dois protagonistas, Daniel Kaluuya e para o Lakeith Stanfield. Dois atores sensacionais de uma nova geração que me surpreendeu demais. Eu já tinha ficado surpreso pelo filme Corra. Você vai lembrar do protagonista e daquele rapaz que está meio que hipnotizado, que trabalha na casa dos pais da noiva do protagonista de Corra. Aqui os dois são protagonistas, mais o Lakeith Stanfield, que faz o personagem do Bill O'Neill, que é um trambiqueiro, um cara que gosta de trapacear. Na verdade, ele faz pequenos furtos, se passando por um agente do FBI. Quando o FBI descobre, entra em contato com ele e tenta utilizar desse talento, vamos dizer assim, que o Bill tem, por se passar por outra pessoa, né? Ele se passa pelo agente do FBI, para tentar infiltrar ele nos Panteras Negras. Acontece que quando o Bill entra nos Panteras Negras, ele acaba descobrindo a ideologia, a filosofia, as lutas que o grupo Panteras Negras se propõe contra preconceito, contra o racismo, contra o preconceito contra mulheres, o respeito, acima de tudo, com as mulheres que sofriam lá na década de 50. Um detalhe que eu achei sensacional é quando o agente do FBI, que é interpretado pelo Jesse Plemons, que também está muito bem no filme, ele interpreta o agente Roy Mitchell. Quando ele pergunta para o Bill por que ele utiliza a insígnia, o distintivo do FBI, para roubar e não uma arma. Muitos usam uma arma. Aí ele diz assim, quando você usa uma arma, é só você e a arma. E quando você usa um distintivo, todo mundo imagina um exército atrás de você. E realmente é isso aí. E você guarda isso pro filme e tem a ver com o decorrer da história, o desfecho da história, porque é uma época conturbada, uma época onde o preconceito estava muito mais escrachado na cidade de Chicago. O próprio governador, o delegado da cidade eram preconceituosos, racistas,
e se fazia necessário existir esse clã, esse partido chamado Panteras Negras. Confesso para vocês que eu não conhecia tanto o propósito das Panteras Negras. Eu imaginava que era mais como uma gangue. Vou conversar para vocês, por mais que eu já tivesse visto há um tempo atrás alguma coisa sobre a história, mas assim, eu tinha na minha mente que eles eram batiam de frente, lutavam também contra o preconceito, mas eram mais assim na pancadaria e na força. Tinha isso também, né? Eles combatiam a violência com a violência. A polícia racista procurava grupos menores onde tivesse negros para atacar, muitas vezes incriminar. Isso é real mesmo. Os Panteras Negras devolviam a violência, tentavam revidar na mesma proporção. Muito mais além disso, eles tinham propósitos e lutas por igualdade, acima de tudo. E isso está muito bem representado pela figura do líder dos Panteras Negras, Daniel Kaluuya. E aí que eu entro falando sobre outra excelente atuação que está aí muito cotado para levar o Oscar esse ano. Daniel Kaluuya interpreta o líder dos Panteras Negras, o Fred Hampton, que é um cara que ele tem muito fervor nas palavras e consegue cativar o público que está ouvindo ele. Ele consegue mexer com as pessoas que estão ouvindo ele, entender o propósito que ele está conseguindo passar. É um cara que consegue se expressar muito bem, um cara a ser admirado, que inclusive acaba sendo admirado até pelo próprio Bill O'Neill, que está infiltrado no clã dos Panteras Negras. Aí que acontece o grande dilema do filme. Lógico, o Bill O'Neill é um negro infiltrado nos Panteras Negras que lutam por igualdade, mas ele está disposto a entregar o Fred Hampton, que é o líder dos Panteras Negras, para o FBI, para que o FBI o execute. Não existe outra palavra. Eles querem acabar com o clã, o partido dos Panteras Negras. Então, lembrando, é uma história real, é uma história pesada, é uma carga dramática intensa. É um filme que para mim passou voando, isso é muito bom. É um filme muito bem dirigido, direção de Shaka King. Eu não lembro de grandes obras dele agora de momento, mas nesse filme aqui ele demonstra que conhece, que entende mesmo de cinema. Um filme que passa assim na década de 60, na verdade meados da década de 60, e ele mesmo assim trata esse tema que ainda infelizmente é atual. Quando muitas vezes você vê nas redes sociais negros defendendo uma bandeira, muitas vezes chama-se isso de mimimi, ou dizem que então branco tem direito igual. Isso é um pouco de ignorância. Tem que reconhecer que para os negros chegarem onde chegaram até então, que ainda existe a desigualdade, é hipocrisia dizer que não existe, teve muita luta, muita guerra, muita batalha, mas com certeza a figura do Fred Hampton, ele representou muito para que essa luta, para que a humanidade evoluísse. Assim como Martin Luther King, que também foi outro personagem histórico marcante, importante na história e foi perseguido e tudo mais, assim como Malcolm X. Então a importância desses personagens para uma evolução. Existe mimimi? Existe. Eu sou um cara que tô sempre contra os mimizentos e geração Nutella e tudo mais. Aquele negócio de não pode dar apelido aqui, porque não pode mais contar piada disso, porque é proibido, porque isso e aquilo. Eu sou contra, tá? Mas não vamos ser ao extremo dizer que não existe preconceito, porque isso já seria hipocrisia. Existe sim preconceito e tem que existir respeito por ambas as partes. E é real que tudo isso aconteceu. O filme retrata um trechinho da história lá nos Estados Unidos, que depois repercutiu para o mundo inteiro, e com certeza aquilo inspirou outros movimentos e lutando por uma igualdade. Ambos os filmes, esses dois primeiros que eu falei, são sensacionais. Eu diria que o Judas e o Messias Negro é meu favorito até o momento. Pode ser que até o final dessa série, até o dia do Oscar, eu mudo de ideia, mas eu acredito que não, porque é um filme que fica na cabeça por dias. E é isso que é gratificante gostar de cinema. Uma história que você guarda, que você fica pensando, que você até pesquisa sobre a história real, sobre o que foi que realmente aconteceu.
Eu acho que é aí que você enriquece, que você cresce como pessoa, como ser humano, como cidadão. Para mim, Judas e o Messias Negro é nota 10. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero não ter deixado o vídeo tão longo, mas o que eu falei aqui foi necessário, sem tentar dar spoilers, tentar deixar vocês assim um pouco mais cientes do que se trata cada filme, sem estragar a experiência para vocês. Me digam o que vocês acharam desses filmes, se vocês também assistiram, qual vocês têm interesse em assistir, qual lhe pareceu mais interessante, e aguardem até o próximo vídeo que eu irei falar de mais dois, ok? Então, até a próxima, valeu!